Olá pessoal, boa tarde, paz seja com todos. Sejam mais uma vez bem-vindos ao programa Encontro com a Palavra. Encontro com a Palavra de Deus nessa tarde tão preciosa de sexta-feira, dia 17 de abril de 2020. E nós estaremos hoje na leitura do capítulo 12 do livro de Atos, o nosso 12º dia de consagração ao Senhor, de jejum e adoração ao nosso Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém? Nesse dia tão precioso, nós compartilharemos da palavra de Deus, né? E vamos extrair da palavra de Deus algo que possa nos abençoar, nos orientar, nos guardar e nos fortalecer, nos trazer a esperança e a fé, alimentando a nossa vida espiritual, que é o equilíbrio de toda a vida nossa emocional. Amém? Maravilha! E o capítulo 12 da Palavra de Deus começa da seguinte forma: por essa época, o rei Herodes começou a perseguir algumas pessoas da igreja. Ele mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Quando viu que isso agradou os judeus, mandou também prender Pedro. Isso aconteceu durante a festa dos pães sem fermento, a festa dos pães asmos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na cadeia e pôs 4 grupos de soldados, com 4 em cada grupo, para guardá-lo. Que Herodes queria apresentá-lo ao povo depois do dia da Páscoa. E assim Pedro estava preso e era vigiado pelos guardas, mas a igreja continuava a orar com fervor por ele. Repetindo, assim Pedro estava preso, no versículo 5 do capítulo 12, assim Pedro estava preso e vigiado pelos guardas, mas a igreja continuava a orar com fervor por ele. Versão da linguagem de hoje. Na noite antes do dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro estava dormindo, preso com 2 correntes entre 2 soldados, e havia guardas de vigia no portão da cadeia. De repente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou dentro da cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou e disse: levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele. Aperte o cinto e amarre as sandálias, disse o anjo. E Pedro fez o que o anjo mandou. Ponha a capa e venha comigo, ordenou o anjo. Pedro saiu da cadeia e foi seguindo o anjo. Porém, não sabia se, de fato, o anjo estava libertando ele. Ele pensava que aquilo era uma visão. Eles passaram pelo primeiro e pelo segundo posto da guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a rua. O portão se abriu sozinho e eles saíram andando por uma rua e que, de repente, o anjo foi embora. Então Pedro compreendeu o que estava acontecendo e disse: agora sei que de fato o Senhor mandou o seu anjo e me livrou do poder de Herodes e de tudo o que os judeus tinham intenção de me fazer. Quando Pedro entendeu o que havia acontecido, foi para a casa de Maria, mãe de João Marcos. Muitas pessoas estavam reunidas ali orando. Ele bateu na porta da frente e a empregada, que se chama Rode, foi ver quem era. Quando reconheceu a voz de Pedro, ficou tão contente que, em vez de abrir a porta, voltou correndo para contar que Pedro estava lá fora. Então eles disseram: você está maluca? Porém ela insistiu que era verdade. E aí eles disseram: é o anjo dele. Enquanto isso, Pedro continuava batendo. Finalmente eles abriram a porta e quando viram que era Pedro mesmo, ficaram muito assustados. Ele fez um sinal com a mão para que ficassem quietos e contou como o Senhor o tinha tirado da prisão. Conte isso a Tiago e aos outros irmãos, disse ele, e em seguida saiu dali e foi para outro lugar. Quando amanheceu, houve uma grande confusão entre os soldados,
pois eles não sabiam o que tinha acontecido com Pedro. Herodes mandou que o procurassem, mas não o acharam. Então, depois de fazer pergunta aos guardas, mandou matá-los. Depois disso, Herodes saiu da região da Judéia e ficou algum tempo na cidade de Cesareia. O rei Herodes estava com tanta raiva dos moradores da cidade de Tiro e Sidom, então eles formaram um grupo e foram falar com Herodes. Primeiro conseguiram o apoio de Blasto, que era um alto funcionário do palácio, e pediram ao rei Herodes que fizesse as pazes com eles, pois os alimentos que a região deles recebia vinha do país do rei. Herodes marcou um dia com eles e nesse dia vestiu sua roupa de rei, sentou-se no trono e começou a fazer um discurso. E o povo gritava: é um Deus e não é um homem que está falando. No mesmo instante, um anjo do Senhor feriu Herodes, pois ele aceitou a honra que só Deus merece. E ele morreu comido de vermes. Porém, a palavra de Deus era anunciada em toda parte e se espalhando. Barnabé e Saulo terminaram o seu trabalho e voltaram para Jerusalém, trazendo João Marco consigo. Amém. Glória a Deus pela leitura da sua bendita e santa palavra. Agora nós encontramos aqui sempre vamos encontrar algumas perseguições a nível de cadeia, a nível de morte, a nível de diversas coisas. O evangelho estava crescendo. E como nós falamos há um tempo atrás, quando nós falamos há um tempo atrás, nós mostramos que a intenção de prender e matar era fazer com que o evangelho parasse de ser anunciado, mas pelo contrário. O evangelho estava sendo anunciado de uma forma muito poderosa e muito maravilhosa. O evangelho estava se espalhando de uma forma muito grande. As pessoas estavam ouvindo, se convertendo, e cada um que convertia se tornava um mensageiro. E Deus estava ali, né, abençoando, operando para que o evangelho continuasse a crescer. Fortalecia a igreja em meio à perseguição, para que o evangelho continuasse sendo pregado. Fortalecia a igreja em meio à perseguição, para que as outras regiões fossem alcançadas com o evangelho. A perseguição fazia com que os crentes saíssem de suas regiões e fossem para outras regiões e ali começassem a falar do evangelho para as pessoas. E agora nós vemos algo muito poderoso da parte de Deus. Pedro, ele é preso. Herodes vai agora atrás de Pedro, né, e prende Pedro. Agora ele faz e consegue prender Pedro. Não da primeira vez que ele foi preso, né? Agora eles são mais cautelosos, são mais rígidos com a prisão de Pedro. Mas, quando começamos a ler no versículo 5, a palavra de Deus nos mostra que, e nos anuncia que a oração daquele grupo de pessoas que estavam ali intercedendo por ele alcançou uma resposta muito poderosa. Não era uma prisão qualquer e não era uma prisão de qualquer forma. Não era uma prisão qualquer e não era uma prisão de qualquer forma. Era uma prisão muito bem montada, muito bem planejada, para que realmente Pedro não tivesse motivos para escapar. E havia um esquema muito, muito ruim, espiritual e político por detrás de tudo isso. E aí prenderam Pedro, colocaram ele de uma forma muito, muito rígida, muito bem cercado, muito bem protegido, muito bem vigiado. Mas olha o poder da oração. Olha o poder da oração. Pedro estava com guardas ali dentro, armados, guardas preparados, mas olha o poder da oração. Olha o poder da oração. Pedro estava vigiado por uma escala de horários, né, de guardas, mas olha o poder da oração.
Pedro estava acorrentado, dois de um lado, dois de outro, mas olha o poder da oração. Pedro estava ali com ameaças de morte, mas olha o poder da oração. Pedro seria julgado, mas olha o poder da oração. Pedro estava trancafiado por portões até dar o acesso aonde ele estava, mas olha o poder da oração. A igreja orando de uma forma fervorosa, pedindo a Deus que libertasse, livrasse Pedro daquela situação. E o anjo do Senhor esteve naquele lugar por causa da oração. A luz do Senhor brilhou naquele local por causa da oração. A libertação de Pedro daquele lugar, das correntes caírem e os guardas não verem, não sentirem, foi por causa do poder da oração. Se nós estamos anotando os nossos momentos com Deus, como nós mostramos, né, para poder te ajudar, motivar, nós podemos destacar duas coisas muito preciosas algumas coisas preciosas, e uma delas é o poder da oração. O poder da igreja que está orando, o poder de um povo que está orando, o poder de um grupo de pessoas entregue à oração, o poder de um grupo de pessoas envolvidas com a oração, o poder de um grupo de pessoas se esforçando na oração, e a oração realiza algo milagroso naquele momento. Então nós que estamos orando, buscando a Deus por um motivo, por uma cura, uma libertação, um problema financeiro, um problema familiar, um problema moral, um problema sexual, um problema de relacionamento em casa, filhos, esposa, enfim, a oração ao Senhor Jesus Cristo, a oração no nome do Senhor Jesus Cristo, ela tem um poder fantástico. Então, se nós entendermos esse processo e se nós nos esforçarmos neste processo de orarmos, como diz o texto, fervorosamente, estarmos orando, como uma parábola que Jesus, como um fato, como uma parábola que Jesus conta de uma mulher que tinha uma causa impossível para ser resolvida e ela apresenta essa causa ao juiz e todo dia essa mulher está na porta do juiz, está na porta do juiz, está na porta do juiz, por favor, julgue a minha causa, 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 e ela insistentemente, até que Jesus fala, aquele que bate, abrir-se-vos-á, aquele que busca, encontrará. Então ele fala do poder da oração, do insistir da oração, do clamar em oração, de chorar na oração, de ser fervorosos na oração, aleluia, sermos fervorosos na fé, aleluia, para que as cadeias, as prisões, as correntes que nos amarram em certas circunstâncias, essas correntes que nos prendem em certas circunstâncias da vida, essas correntes que nos prendem a certos momentos da vida, essas correntes venham ser jogadas por terra, venham cair por terra, em nome de Jesus, que essas correntes sejam tiradas de nós de uma forma milagrosa, como exemplo que nós temos da vida de Pedro. Estava ali amarrado, preso de dois lados, e aquelas correntes caíram de uma forma milagrosa. Os soldados não perceberam, eles não sentiram, não notaram, porque o poder de Deus estava ali dentro, a presença de Deus estava ali dentro, a presença do céu estava dentro daquele local. Então, se eu oro, se eu coloco diante de Deus tudo, a minha vida de oração, talvez você já deve ter ouvido até coisas mais profundas, mais abrangentes sobre a oração, mas tirando como base nesse texto, reforçando que se nós orarmos, as portas que nos prendem emocionalmente, as portas que nos prendem no medo, as portas que nos prendem na ansiedade, as portas que nos prendem na insegurança, as portas que nos prendem, elas vão se abrir no nome de Jesus. As portas que nos prendem nos problemas financeiros, as portas que nos prendem nos cômodos
da insegurança, do medo, dos problemas familiares, as portas que são trancadas e nos prendem por causa das nossas emoções. Deus tem o poder de transformar, abrir essas portas em meio à oração. Uma oração tirada, quando fala fervorosa, é uma oração objetiva, é uma oração dedicada, é uma oração focada, é uma oração específica, é uma oração recheada, cercada de motivação, é uma oração cercada de dedicação, uma oração cercada de fé, aleluia. Não é uma oração duvidosa, não é uma oração desconfiada, mas era uma oração com as bases da fé, porque uma oração não é uma expressão verbal que você faz, mas lá dentro você desconfia, você faz, mas lá dentro você duvida. É como, por exemplo, Sara, quando ouviu que Deus haveria de um ano fazer com que ela ficasse grávida, ela ouve aquela palavra, dentro dela ela começa a rir, ela começa a desconfiar daquela palavra. Não é o externo, mas é o interno que conduz as coisas. Não é apenas o externo, a aparência, mas é lá dentro que brota a oração fervorosa. Se você está com alguém preso em uma situação, com as portas fechadas em alguma situação, comece a orar. E essas portas irão abrir no nome de Jesus. Essas portas irão ser abertas no nome de Jesus. E a vitória virá como veio para Pedro. E foi maravilhosa essa vitória. Porque todos ficaram espantados. Não é possível. Você estava extremamente seguro, preso. Você parecia um criminoso de alta periculosidade, porque você estava muito preso. E olha o que lhe aconteceu, olha o que houve contigo, olha o que surgiu, olha que coisa fantástica, olha que coisa maravilhosa que aconteceu. Então foi algo fantástico. Eles mesmos, por causa da prisão, duvidaram. Realmente Pedro, ele está muito bem seguro, muito bem cercado. E às vezes nós ficamos muito bem cercados em meio aos problemas. Às vezes nós estamos no centro, estamos muito bem cercados de dor, muito bem cercados de problema, muito bem cercados de tristeza. Então, quando nós entendemos o poder da oração, nós nos empenhamos na oração, nós nos esforçamos na oração, e Deus vem e abre as portas da oração para nós. Ele não só abre as portas, mas ele nos libera daquilo que está nos prendendo. Lembra de Lázaro? Deixa eu trazer mais uma figura para o seu entendimento. É lógico que talvez nem precisasse, né? Mas a figura de Lázaro, uma porta foi aberta, ele poderia sair, mas ele só saiu quando houve uma outra ordem: tire as ataduras, tire as faixas, porque isso vai impedir ele andar. A porta está aberta, mas de uma certa forma ele está impedido de andar. As portas das cadeias estavam abertas, mas Pedro, ele ainda poderia estar impedido de andar por causa das correntes. E a sequência dessa obra em que o anjo faz é muito preciosa. A sequência do que acontece dentro da prisão é fantástico. Primeiro, a palavra fala, preso com duas correntes entre dois soldados, e havia guardas de vigia no portão da cela. De repente apareceu o anjo, uma luz brilhou dentro da cela, o anjo tocou no ombro de Pedro e o acordou, então as correntes caíram das mãos dele. Então, primeiro não foi a porta aberta, porque não adianta uma porta aberta se eu estou preso. Não adianta uma porta aberta se eu estou preso na incredulidade. Não adianta uma porta aberta se eu estou preso na falta de fé. Não adianta uma porta aberta, um portão aberto, se eu estou preso ainda no medo. Não adianta uma porta aberta se eu estou preso na insegurança.
não adianta uma porta aberta se eu estou preso nas murmurações, nas consequências da vida. Não adianta abrir uma porta. Primeiro tem que cair as correntes que podem me impedir em avançar as portas abertas. As correntes da incredulidade, as correntes do medo, as correntes da mentira, as correntes da insegurança, as correntes da falta de fé, as correntes da religiosidade, as correntes do mundanismo, as correntes do pecado. Às vezes nós queremos uma porta aberta, maravilhosa, mas e as correntes do medo que nos segurarão? E as correntes da falta de fé, da incredulidade que poderão nos segurar? Então houve uma ordem, uma sequência neste milagre que Deus faz na vida de Pedro enquanto estava preso. Jesus, ele não abre a porta. Primeiro o anjo se apresenta a Pedro: eu sou o anjo, eu vim aqui para fazer um milagre. E ele estava meio que atordoado, meio que achando que era uma visão, achando que estava vendo alguma coisa que não era verdade, talvez uma visão ainda para o futuro, mas ele estava participando por algo real naquele momento. Então ele é despertado. No momento que ele é despertado, primeira coisa, a luz aparece, depois ele é despertado, as correntes caem. Depois as portas vão se abrindo para eles passarem. As portas não se abriu antes, foram se abrindo para que eles passassem. Porque não adianta uma porta aberta se ainda há correntes. Não adianta uma pedra do sepulcro removida se ainda há faixas, se ainda há ataduras, se ainda há coisas que podem me complicar na minha jornada, na minha caminhada, a direção às portas abertas. O que Deus quer fazer conosco não é abrir as portas, mas é tirar as correntes que nos prendem em caminhar em direção a essas portas. Às vezes é a corrente do vício que nos prende em direção às portas que Deus pode nos abrir. Porque às vezes um vício poderá nos atrapalhar, poderá nos tirar a concentração, poderá nos inibir em relação às nossas atividades, poderá nos debilitar em relação às nossas atividades. E ninguém é contratado por debilidade. A pessoa que é contratada, ela tem que estar boa, tem que estar bem. E às vezes o vício pode nos atrapalhar em relação a isso, nos atrapalhar em relação aos comportamentos. Então às vezes Deus está abrindo portas e você fala assim: mas por que eu não consigo? Porque às vezes você ainda, ou alguém que você conhece, está orando, está preso em algumas correntes ainda. Corrente da religiosidade. Olha, a porta abriu da salvação. Ah, mas minha mãe, meu pai estavam nessa estrutura, eu não posso abandonar por causa de mãe, pai, enfim. Às vezes a porta se abre, mas nós não ultrapassamos, nós não passamos, nós não saímos, ou a gente não entra numa outra situação melhor ainda, porque as correntes estão nos prendendo. Deus quer tirar essas correntes do medo, da insegurança, da incredulidade. Qual é a corrente que te prende? Qual é a corrente que te prende? Qual é a corrente que te segura? Qual é a corrente que te amarra? Qual é a corrente que está te prendendo? Qual é a corrente que está te inibindo de atravessar, de ter portas abertas? Porque não adianta uma porta aberta se eu estou acorrentado, se eu estou preso. Lázaro sai para fora, mas antes de sair para fora, tira as ataduras, tira aquilo que atrapalha. Pedro, não vamos sair, vamos, mas vamos deixar as correntes para trás. Porque mesmo que ele saísse acorrentado, ele sairia. Lógico que o guarda não ia ouvir, porque o Senhor estava ali fazendo uma obra poderosa, mas ao sair ele poderia estar arrastando as correntes. Quantas vezes você teve uma porta aberta, mas ao sair trouxe arrastando uma corrente do passado, uma corrente que te lembra da prisão da onde você saiu? Olha que situação complicada. A porta abre, você se atreve a passar, mas está carregando uma corrente contigo, está carregando uma corrente no seu pé, está carregando uma corrente na sua mão e lembrando da dor. E toda vez que você lembra da dor, dá um passo para trás, nunca vai
de uma forma forte para frente. Então Deus quer tirar as correntes e não quer que você carregue nenhuma corrente. Quem carrega corrente, trazendo a ilustração, né, de quadrinhos, de filmes, quem carrega corrente é fantasma. Lógico que a gente sabe que não existe, mas de uma forma figurada, quem carrega correntes é fantasma. Quem carrega correntes é alguém que não existe, ou que já existiu e não existe mais. É isso que você quer para a sua vida? Carregar as correntes de alguém que já existiu e não existe mais? Alguém que foi e não é mais? Você quer carregar essas correntes de algo que não existe mais? Você nasceu, você foi criado, Deus está te chamando, está chamando todo mundo para existir, para ser, e não como um fantasma que carrega essas correntes, que vai arrastando essa corrente, como uma forma figurada para você entender o que às vezes está acontecendo na sua vida. Você nasceu para ser luz, você nasceu para romper, para passar pelas portas que são abertas para você de oportunidade na sua vida. Mas às vezes você ainda é como um fantasma, está carregando a corrente de alguma situação, está carregando a corrente de algum estado emocional, ou um estado espiritual, ou um estado moral, ou um estado financeiro. Você está carregando aquela corrente. Por isso que é como um fantasma. Algo que existia, não existe mais. Fantasma é algo que não existe. Será que você, quando está na frente do espelho, se olha como algo que não existe, falando que tudo acabou, que tudo já era, que está vivo, mas está carregando uma corrente do passado, de algum problema, de alguma infelicidade, uma tragédia? Será que você está assim? Deus está te chamando para receber e ter portas abertas. Mas deixa essas correntes. Deixa Ele quebrar essas correntes. Deixa Ele jogar essas correntes. Essas correntes, você pode colocar o nome delas: medo, insegurança, doença, falta de fé, incredulidade. Enfim, qual a corrente que está te segurando? Primeira coisa, Jesus vai quebrar essas correntes hoje. Primeira coisa, Jesus vai partir essas correntes hoje. Primeira coisa, Jesus vai romper essas correntes da sua vida, vai quebrar essas correntes na sua vida. E depois, Ele vai abrir uma porta para você. Você vai passar por essa porta. Seu passado vai ficar lá atrás. E você vai passar por essa porta para viver o novo de Deus na sua vida. Diga aleluia. Para viver o novo de Deus na sua casa, diga aleluia. Para viver o novo de Deus no seu trabalho, diga aleluia. Oh, glória! Deus vai nos colocar no estado do novo. Oh, glória! O passado vai ficar para trás. As correntes que nos prendiam vão ficar para trás. E nós vamos passar livres pelas portas que Deus vai abrir para a glória do nome dEle. Aleluia! Glória a Deus! Oh, maravilha, Espírito Santo! Obrigado, Espírito Santo, obrigado, 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 obrigado. Obrigado, Espírito do Deus vivo, obrigado. Aleluia. Oh, maravilha. Glória a Deus. Amém, amado de Deus. Vamos orar para que essas correntes caiam em nome de Jesus e você passe pelas portas livre e abençoado para a glória de Deus. Amém? Maravilha! Oh, glória! Vamos orar para você que está nos assistindo, vamos orar para você que vai nos assistir, orar para que essas correntes sejam quebradas em nome de Jesus. Faz assim com a sua mão, ó, como se estivesse preso, e no finalzinho não fazer assim, ok? Faz assim como se estivesse preso,
como se estivesse preso numa situação. Amém? Como se estivesse preso. Eu vou pedir a ajuda da minha operadora técnica. Ela vai pegar uma fita, uma cordinha, qualquer coisa. Ela vai arrumar para mim, que eu tenho certeza que tem alguma coisa aqui que possa nos ajudar. Eu estou dentro do escritório. Então, ela vai colocar uma cordinha, como se fosse uma cordinha na minha mão. E aí, o que nós vamos fazer? No finalzinho da oração, vamos fazer assim, como se tivesse alguma coisa arrebentando, cortando, soltando, desprendendo da nossa vida, no nome de Jesus, aleluia. É como se nós, vamos fazer o seguinte, tá aqui, ó, eu sabia, vai aqui, ó, tá aqui, como se nós estivéssemos presos aqui agora. Ó, vamos lá. Ela vai ajudar aqui, a operadora técnica. Ó, tá bom. Aí. Não, tá bom, aí. Não vamos fazer isso, ó, como se estivesse preso, ó. Tô preso. Faz assim com a sua mãozinha. Se você puder, lógico. Se você estiver dirigindo, não faça isso. Se você estiver na operação de alguma coisa, se você estiver cozinhando, não faça isso. Se você estiver numa motocicleta, não faça isso. Feche os teus olhos agora. É como se você tivesse assim preso. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo agora, meu Deus, Pai, como o Senhor fez com Pedro, meu Pai, quebrando, meu Deus, tirando as correntes que o prendiam, tirando as correntes que o segurava, tirando as correntes, meu Deus Todo-Poderoso, ó Pai Santo, que o amedrontava, tirava com as correntes que estavam sobre a sua vida, Pai. Assim, meu Deus, como o Senhor tirou as correntes, libertando Pedro para, ó Deus, passar pelas portas. Pai, nós sabemos que as portas já estão abertas, aleluia. Nós sabemos que as portas estão nos esperando, aleluia. Portas da cura, portas da prosperidade, porta do crescimento financeiro, portas da libertação, aleluia. Meu Deus, mas só podemos passar se essas correntes, meu Pai, foram tiradas de nós. E nós queremos passar, meu Deus, sem carregar corrente, como alguém que não existe, meu Pai, ou como alguém que já existiu. Meu Deus, nessa hora, quebre as correntes do medo, quebre as correntes da insegurança, quebre as correntes, meu, da incredulidade, da murmuração, meu Pai. Quebre as correntes agora, em nome de Jesus, para a tua glória. E coloque, meu Deus, em liberdade teu filho, para a glória do teu nome, meu Pai. Para ele adentrar, passar, meu Pai, por as portas que o Senhor tem aberto e abrirá para a glória do teu nome. Que toda corrente agora caia por terra, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Seja liberto dessas correntes, em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Maravilha! Glória a Deus! Está liberto dessas correntes em nome de Jesus, aleluia. Amém, meu amado. Declare 3 vezes comigo: está liberto da corrente em nome de Jesus. Estou liberto das correntes em nome de Jesus. Estou liberto das correntes em nome de Jesus. Como é bom essa leitura, né, do livro de Atos, dos Apóstolos, capítulo 12. Amanhã será capítulo 13. Maravilha, primeira viagem missionária de Paulo. E aí começa o evangelho a voar. É assim que nós vamos fazer depois dessa quarentena acabar. Igreja viva, receba esse nome de Jesus. Essas correntes não vão nos segurar, porque nós não iremos ser aquilo que nós éramos. Fomos chamados para existir. Fomos chamados para ser. Oh, aleluia! Maravilha! Amém? Deixar, eu vou até amanhã.
Não põe pilha não, que não vou ter amanhã. Põe unção, não põe óleo não, que eu vou ter amanhã. Põe óleo não. Amém? Maravilha. Programa Encontro com a Palavra. Encontro com a Palavra. Estamos 21 dias de jejum e oração. Separamos esse programa Encontro com a Palavra para nós falarmos sobre os capítulos, né, do livro de Atos, correspondente a cada dia de oração, cada momento de oração que nós estamos fazendo. E esse programa, a ideia dele é prevalecer, permanecer. Apenas vamos enxugar um pouquinho do tempo para você não saturar, né? Não é que a palavra sature, né? Não é nada disso, mas existe um cálculo psicológico de tempo que você pode suportar. Isso é coisa que Deus colocou dentro da gente, pronto. Bom, enfim, nós vamos estar, o Encontro da Palavra vai continuar, mas o Encontro da Palavra é um programa da Igreja do Evangelho Quadrangular, Rua Sebastião Alves Marcato, 119, bairro Nova Era, é a segunda rua paralela a Garay São Francisco. Você passou o trevo da BR-040, entrou a primeira esquerda, mão única, é só seguir o fluxo e você está lá. Eu quero te ver lá hoje, às 7h30 da noite, com a estrutura. É 1 hora, nós vamos trazer aos poucos, vamos voltando aos poucos ao altar de Deus. Temos falado isso demais e desculpa a forma de nós colocarmos, mas nós vamos te saturar em falar do altar de Deus. É algo muito importante na nossa vida. Então, e nós não podemos ficar longe do altar de Deus. É lógico que haverá precaução, aquela coisa toda, tudo mais, e nós vamos estar ali orando por você, consagrando, né, a sua vida no altar de Deus, em nome de Jesus, tá bom? E vai ser algo muito precioso, vai ser muito bacana ver você lá, tá? A logística está pronta lá, vamos estar reorganizando a logística, você vai chegar lá, você vai saber aonde você pode, aonde você não pode estar sentado, álcool, gel. Leve a máscara que eu te dei de presente, não deixe guardada, leve a máscara. Quero te ensinar a higienizar a máscara. Sabe o que você faz? Põe a máscara em cima de um pano, põe um pouquinho de álcool em cima dela, borrifica o álcool em cima dela, coloque uma outra toalha e com o ferro bem quente você passa em cima dessa toalha. A máscara vai estar entre o pano e a toalha, você vai com o pano, com o ferro e higieniza essa máscara, né? O calor em cima do álcool vai fazer essa higienização. Então é um pano, a máscara, uma toalha e aquela máscara com álcool você vai higienizar ela. É bacana, porque se lavar talvez vai estragar alguma coisa. Essa é uma forma bem bacana de higienizar a máscara. Não é álcool gel. Álcool normal você joga ali um pouquinho e põe a toalha em cima, passa o ferro bem quente. Aquilo vai trazer uma higienização para a máscara. Muito bacana isso, ok? É uma ideia bacana que eu quero passar para você. Hoje, 7h30, nós estaremos na nossa igreja, presencial e também online, ok? Presencial e online. E nós queremos te encontrar lá no nome de Jesus, tá bom? Que a graça de nós... Vamos orar? Oh, meu Deus do céu, esqueci de orar para você, esqueci de te abençoar no nome de Jesus. Vamos orar, você que está conosco, nós vamos estar pedindo a Deus para poder estar te abençoando em nome de Jesus. Nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, ó Pai, pelo tempo que o Senhor nos trouxe, pelo tempo que o Senhor, meu Pai, nos concede de compartilhar da Tua palavra, que é maravilhosa, é poderosa, em nome de Jesus. Essa palavra que é o nosso alimento, essa palavra que nos equilibra emocionalmente, essa palavra, meu Deus, que quebra todo vício, meu Pai, de Satanás na nossa vida. Ó Deus, nós te louvamos por essa palavra, porque essa palavra ela é viva, ela é eficaz na nossa vida. Alcance essa pessoa que está nos ouvindo e alcance essa pessoa que nos ouvirá, ó Deus, mais tarde. Alcance, meu Pai, sua família, o seu trabalho, o seu coração, sua alma. Meu Deus, alcance a sua vida emocional, alcance, meu Pai, ele de uma forma, ou ela de uma forma muito preciosa. Meu Pai, se manifestou uma doença, meu Pai, na vida dele. Nós, ó Deus, dizemos a esta doença, a esta enfermidade, que ela não tem legalidade, nem autorização e nem permissão para estar no corpo deste homem ou no corpo dessa mulher. Nós ordenamos que essa doença, essa enfermidade, ela desapareça, seja queimada pelo poder do sangue de Jesus, seja queimada pelo poder do nome de Jesus. Abençoe essa vida, a vida dessa pessoa. Pai, abençoa o lar, ó Deus, de uma forma preciosa, a família de uma forma preciosa.
Nós oramos em nome de Jesus e nesse nome tão precioso nós te agradecemos hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amados de Deus, boa tarde. Paz seja com todos. Quero dizer a você que hoje à noite nós estaremos juntos, mais uma vez no encontro do programa Liberdade e Vida, mais 7h30, de 7h30 às 8h30. Teremos um tempo mais reduzido para nós nos acostumarmos, mas de 7h30 às 8h30 nós estaremos ali, orando e buscando a presença de Deus num culto bem abençoado. Um grande abraço a todos. Deus abençoe, no nome de Jesus. Fiquem com Deus e até logo, se Deus quiser, em nome de Jesus.